Oi, meu nome é Valéria e nós somos da Escola Dolor Ferreira de Andrade. E o meu nome é Luísa Bosquete Ajala e a gente vai falar de como a mídia influencia na consolidalização do pensamento do jovem em relação ao feminismo. Que a desigualdade de gênero ainda ocorre frequentemente na vida de milhares de mulheres hoje em dia, a gente sabe. Mas por que isso ainda ocorre, mesmo depois de tantos acontecimentos revolucionários para a causa feminista? Bom, a gente ainda não tem uma resposta concreta para essa pergunta, mas todos nós sabemos que isso ainda ocorre nos dias atuais. A nossa pesquisa ela foi feita para que possamos compreender como a mídia pode influenciar as pessoas e principalmente os jovens de hoje em dia, sendo positivamente ou negativamente sobre as causas feministas. Por isso levantamos o seguinte questionamento: será que se a mídia ampliasse suas formas de abordar o feminismo, as pessoas mudariam de opinião? Bom, como a influência da mídia pode ser de grande alcance, o jovem deverá analisar, entender e escolher o seu próprio ponto de vista para que ele não seja influenciado pela mídia ou por outras pessoas. E isso fará com que a sociedade seja moldada de uma outra maneira e que ela se torne mais justa e tolerante. Nós, os seres humanos e principalmente os jovens, procuramos uma base para que a gente possa concretizar as nossas opiniões e facilmente nós somos influenciados. A mídia tem uma grande capacidade de influenciar as pessoas. Por isso que é tão importante que as informações sejam passadas com os dados verdadeiros e com as informações verdadeiras, para que quando uma pessoa for se consolidar naquilo para estabelecer uma opinião ou até mesmo um argumento, seja um argumento verdadeiro. A mídia, com o passar do tempo, ela foi se aprimorando e se expandindo. Antigamente usavam muito os jornais, depois veio os rádios e hoje em dia a forma mais utilizada dessa mídia é a internet. As mídias em todas as suas formas elas servem para informar as pessoas, mas ela também pode servir de manipulação de pensamentos, fazendo com que as pessoas comecem a pensar de uma maneira totalmente diferente da realidade. O feminismo ele é formado pela sociedade e moldado pela mídia, mas o problema disso é que a mídia manipula as pessoas a pensarem que essa causa político-social é ruim, pois a mídia divulga estereótipos, ela negativiza, ela desqualifica a importância do movimento. O movimento feminista ele é plural, pois ele engloba as mulheres de todas as orientações sexuais e até mesmo alguns homens. O machismo e o sexismo, eles atingem a todas, por isso que nós devemos nos juntar para acabar com essa desigualdade. Em geral, nós queremos mostrar como o feminismo é julgado e o que realmente ele é. E também levantamos os pontos negativos e positivos na influenciação do pensamento. O nosso estudo ele baseia-se em uma pesquisa explicativa e com o objetivo de fazer com que a gente entenda o porquê da influência da mídia no feminismo. E todas as informações obtidas nesse projeto tiveram como inspiração outros artigos científicos já feitos. Essa pesquisa ela caracteriza-se por abordar assuntos como sociedade, atitudes, valores, motivação, objetivo e principalmente a luta feminista, além de nos mostrar as reações das pessoas ao se depararem com atitudes feministas nos dias de hoje, fazendo com que nós pensamos que tais atitudes não eram toleradas antigamente. A luta ela alcançou muitas coisas, como por exemplo o direito ao voto ou a mulher entrar no mercado de trabalho, mas ela ainda está falha e por isso nós devemos lutar até que todos possuem o seguinte pensamento: o lugar da mulher é onde ela quiser. Em 2018, a gente teve as eleições presidenciais mais repercussoras de toda a história. E a mídia teve um papel muito importante para influenciar as pessoas sobre o que estava acontecendo naquela época. Algo para que a gente possa criar as nossas próprias opiniões. E é tão importante que a mídia esclareça os fatos reais e verdadeiros, para que a gente não cresça e se baseie em algo mentiroso. O equívoco das pessoas é o achismo. Não saber os reais porquês do movimento, com certeza forma uma ideia e uma opinião que não condiz com a verdade. O feminismo, infelizmente, é tido como algo negativo, que acaba com os bons costumes, moral, ética e decência da sociedade, pois as pessoas elas se influenciam por esses meios de comunicação, pela mídia. Muitas pessoas, principalmente os jovens de hoje em dia, eles acabam sendo influenciados pela mídia, pelo padrão imposto pela mídia, e eles acabam mudando o seu jeito de agir, de pensar, para que eles se encaixem num determinado grupo social, seja na escola, no trabalho, qualquer outro grupo social. E devemos orientá-los que a mídia ela pode se tornar um aliado e que não devemos nos deixar ser influenciados
para fazer parte de uma maioria. Uma das primeiras mulheres feministas que tiveram seus livros publicados foi a Mary Shelley. E um segundo exemplo é de uma personagem de uma série de televisão, Anne with an E. Anne é uma menina esperta e muito inteligente. E nos episódios 6 e 7 da terceira temporada, ela presencia um ato de assédio que ocorreu com a sua amiga. E ela, devastada com o que aconteceu, ela acabou fazendo um artigo, uma matéria e publicou no jornal. Só que o fato ocorrido foi tão negativo para a sociedade que ela acabou sendo repreendida. E com outros acontecimentos que ocorreram no episódio, a sua escola foi incendiada e a prensa que ela usou para fazer a matéria, o jornal, ela foi roubada. Então esses exemplos foram citados para mostrar que mesmo com a influência da mídia mostrando os seus assuntos verídicos, a verdade é aceita. É algo que vai demorar para se acabar, pois a gente vive em uma sociedade que foi construída em cima dele. É de uma hora para outra e tudo vai se acabar. Mas pequenos feitos estão trazendo mais à tona que a mulher sim é capaz de conquistar espaços que antes era só para os homens. Um exemplo é a jornalista Maria Júlia Coutinho. Em 2018, ela foi a primeira mulher a ocupar a bancada do Jornal Nacional, trazendo um enorme fortalecimento para a causa e mostrando que as mulheres são capazes de fazer coisas que antes eram só para os homens fazerem, que só os homens podiam fazer. Essa Memos é sim muito importante e eficaz. Ela é o maior meio de comunicação em todo o mundo, trazendo as informações de uma parte do campo para outra. O jovem, em geral, fica muito tempo nas redes sociais, na internet. E lá com certeza é onde tem as maiores informações possíveis. As informações que são fornecidas lá são as que moldam a cabeça do jovem, mudando até mesmo o seu jeito de agir, as suas opiniões. Por isso que é tão importante que a gente sempre saiba a realidade.